Certo. Bolsonaro sai do governo, vem aqui para os Estados Unidos e tal, e aí começa a estourar esse escândalo aqui no início de 2023, se eu não me engano, é isso? Março de 2023, na verdade, o assunto ele é introduzido na mídia por uma matéria do Estado de São Paulo, se não me engano, dia 6 de março de 23, falando do kit feminino que ficou apreendido na Receita. Tá? Isso surge por causa do kit feminino. E aí a notícia começa a circular, e como é que isso se... Quais são as providências tomadas? Como é que isso... Esse é um ponto importante, tá? Quando essa notícia começa a ebulir, vem uma informação de que o TCU teria aberto um procedimento para apurar a propriedade desses bens, ao mesmo tempo em que a Polícia Federal, em Guarulhos, instaurava um inquérito também para apurar os fatos ali colocados na notícia de jornal. Fui colocado na defesa do presidente Bolsonaro, na ocasião eu e o doutor Daniel Tesser, que é um especialista em direito aduaneiro, já que a questão preliminarmente parecia envolver uma questão de Receita Federal, e desde logo a nossa decisão foi, antes de qualquer intimação, citação, comunicação do TCU, vamos nos antecipar e oferecer em depósito ao TCU esses bens que estão sendo discutidos. Assim eu fiz. Encaminhei uma petição ao Tribunal de Contas da União, solicitando que os bens ficassem ali depositados até a decisão final sobre a qual acervo eles pertenceriam. Isso foi em que data, doutor Paulo? Isso foi em março de 23. Eu acho que na primeira quinzena. Porque eu, dentro das informações que eu recebi, tenho aqui que um acórdão do Tribunal de Contas de 2023, de março, 15 de março de 2023, determinou que o presidente restituísse à Caixa Econômica e à Polícia Federal o conjunto de joias e armas. Então, vamos lá. Essa decisão foi posterior ao meu pedido, porque a determinação que inicialmente o TCU ia... Aliás, essa decisão veio em cima do meu pedido. Ah, que interessante. Eu que pedi isso e o TCU, por maioria, acolheu. Por unanimidade, acolheu o pedido da defesa. Eu fiz questão de me antecipar aqui justamente para que, em momento algum, se questionasse ou se sugerisse que o presidente quis se locupletar ou se apropriar de bens que não eram dele. Mas ele, então, tinha as joias consigo? Sim, eu entreguei. Eu pedi que elas fossem encaminhadas a mim, elas chegaram a mim e eu entreguei. Houve até uma discussão, porque foi um pedido muito insólito e inédito no TCU. Eu pedi que as joias fossem depositadas no próprio Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas parece que não tinha cofre, enfim, aquilo era uma situação absolutamente atípica e insólita. Então, houve até um delay nessa entrega, porque depois queriam que entregasse na Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério Público do Tribunal de Contas falou que tinha que entregar na Caixa, enfim, teve uma tramitação burocrática ali que não se sabia muito bem como conduzir, e acabamos entregando na Caixa Econômica Federal. Mas o que eu quero dizer... Só para entender, o presidente, então, tinha as joias com ele, e a questão de recompra, de etc, etc? Olha, eu não participei dessa questão de como foi, como não foi. Eu simplesmente solicitei ao presidente que fossem encaminhados a mim. Inicialmente, eu sugeri ao presidente, evidentemente, antes de peticionar o TCU, olha, presidente, eu acho que seria conveniente que a gente entregasse esses bens. E ele prontamente, no mesmo ato, na mesma conversa, ele estava em Orlando, a gente estava fazendo uma conversa por videoconferência, ele pode entregar, pode peticionar. E assim eu fiz. Assim foi feito. Inclusive a questão das armas, até teve também precisava pegar guia de tráfego para entregar as armas, até hoje eu não entendi por que essa necessidade de devolver armas, porque nem eram bens com valor expressivo, enfim. E os bens todos foram entregues. Mas então, todos os bens do qual tratam isso é muito importante para eu entender. Todos os bens, as joias, etc., que são objeto desse inquérito, foram devolvidos e estão com o Tribunal de Contas? Tudo que o TCU solicitou em relação aos presentes do presidente da República, e eu, inclusive, peticionei, indagando se havia mais algum que o TCU entenderia que era o caso de deixar custodiado com eles, até para evitar esse vai e vem com a imprensa, olha, tem uma caixa, tem um Rolex, agora tem um Chopard, agora tem isso, agora tem aquilo. Nós mesmos peticionamos pedindo que o TCU declinasse se havia mais algum bem
que ele gostaria de manter custodiado até a decisão final, que até hoje não aconteceu, tá? Até hoje o que nós temos ali são os bens custodiados e o caso sob análise no TCU. Não está cravado aqui que houve uma classificação errada, equivocada ou imprudente em relação aos bens. Isso é importante que se diga. Ou seja, não está decidido. Mas aí fica confuso para mim. Como é que é possível como é que é possível ser feito um indiciamento sobre venda de bens que supostamente seriam públicos se ainda não há decisão de se os bens são públicos ou não? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. É uma excelente pergunta e é um dos questionamentos que nós vamos endereçar aqui à Procuradoria-Geral da República. Em processo penal, a gente chama isso de questão prejudicial. Basicamente, por palavras simples, você não pode ter um encaminhamento de uma decisão do juízo criminal quando pendente uma decisão de um outro juízo, né, embora o TCU não seja órgão do judiciário, mas não deixa de ser o órgão administrativo que está falando sobre isso, que está apreciando isso. Quando a decisão, você tem um elemento que depende de uma decisão ou de outro juízo ou de um órgão administrativo. Uhum. Tá? Essa é uma questão que será levantada, sim, porque, evidentemente, se o TCU disser o seguinte, não, de fato, esse bem aqui era personalíssimo e podia ficar com o presidente da República, não fará sentido. Uma coisa não pode ser lícita e ilícita ao mesmo tempo. Certo, mas ainda assim, digamos que seja atribuído que os bens eram públicos, quando eles são devolvidos, não perde a materialidade todo o processo? Houve algum prejuízo para o erário, algum prejuízo para o patrimônio público? Não houve prejuízo. Aliás, uma das coisas que eu me ressenti enormemente com o relatório da Polícia Federal foi em colocarem que o valor envolvido era 25 milhões de reais. Eu vi 25,9 milhões era o valor original, e agora estão falando de 6 milhões. Eu fiquei. É muito confuso. Depois que a notícia explodiu na mídia, né, atribuindo ao meu cliente a intenção de desviar um patrimônio, ativos da ordem de 25 milhões de reais, que é uma cifra absolutamente impactante. Poucas horas depois, a Polícia Federal se retrata dizendo, não eram 25, olha, o valor acho que eram 6, etc., segundo as nossas perícias, mas o trauma reputacional já estava sendo feito, né? Quer dizer, num caso com essa repercussão, não se ter a cautela de efetivamente trazer informações verídicas é realmente de se lamentar. A Polícia Federal passa por um momento delicado. Pelo menos uma ala da Polícia Federal. Eu ia perguntar, porque eu contei aqui o caso do meu avô e o dor de cabeça que ele teve com o IFAM, né? Não ele, minha avó, depois que ele já tinha morrido, mas eu nunca tinha tido notícia de algum ex-presidente processado por qualquer coisa similar. A minha pergunta legítima aqui, Fernando Henrique, Lula, eles receberam, Dilma, eles receberam presentes e venderam em algum momento? Esse acompanhamento foi feito em relação a eles? Existe alguma jurisprudência nesse caso? Eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui nos Estados Unidos, um dos casos, quase que com um grau de similaridade, que acusaram o presidente Trump, foi dele ter levado para casa documentos que eram considerados secretos, né? Que eram considerados... Estava num banheiro na casa em Mar-a-Lago, numa sala. Exato. Qualquer um que já passou por uma mudança presidencial, eu acho que poucas pessoas já passaram, mas eu já passei e sei como é que é. Eu brinco que tem uns 10 anos que eu me mudei do Brasil. Pouco antes de eu me mudar, eu abri caixotes no Sítio do Dragão que vieram da Granja do Torto que nunca tinham sido abertos, e achei documentos até do SNI dentro. Isso, assim, é uma mudança de um presidente, é uma coisa de uma magnitude gigantesca. E, no final das contas,
uma das coisas que alegaram, que a defesa do Trump alegou aqui, foi o caso de outros presidentes que fizeram a mesma coisa. E aí descobriram que o Joe Biden tinha coisas guardadas da época de vice-presidente, que o próprio Bill Clinton teve um julgamento a esse respeito. E eu pergunto, existe jurisprudência parecida para os ex-presidentes do Brasil? O único caso que nós temos realmente foi esse acórdão de 2016, e nós tivemos essa questão dos presentes, no caso, em relação ao atual presidente Lula, ela foi revisitada por ocasião da Lava Jato. E o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, que até se pronunciou nas redes sociais sobre isso, foi muito enfático em dizer, olha, nós nunca vimos essa questão dos presentes que ficaram com Lula e sobre os quais se estabeleceu uma discussão se deveriam ter sido encaminhados ao acervo público e não permanecer no privado. Estou falando da Lava Jato, que é acusada de abusos, de perseguição, de parcialidade, etc. Palavras do senador Moro. Nós nunca vimos nisso uma infração penal, uma mera irregularidade administrativa. E vejo o seguinte, Paulo, é importante até que a gente fale isso, porque essa é uma questão que também ganha corpo em relação aos outros presidentes, que receberam presentes, provavelmente do mesmo valor, etc., ficaram com eles e nunca foram cobrados por isso. Até porque esses presentes foram submetidos aos mesmos critérios de tratamento pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica em todos os mandatos. Veja você, eu gosto de... Mas foi feito um levantamento a respeito do Lula nesse sentido? Porque eu sempre ouvi que o Lula tinha levado sofá, que o Lula tinha levado quadro, que o Lula tinha levado um monte de coisa, inclusive que não eram de uso personalíssimo, objetos de decoração e etc. Você sempre ouvia essa história? Não sei eu não entrei nesse pormenor, mas o acórdão de 2016 justamente manda a restituição de uma série de itens ali, eu não me recordo exatamente se eram só do ex-presidente Lula. Mas o episódio envolvendo, que pode ser aí paradigmático para a gente colocar em relação ao caso Bolsonaro, ele vem justamente com o presidente Lula, e preliminarmente digo, não estou fazendo crítica a ele, ao contrário. Durante a campanha de 2022, campanha presidencial, o presidente Lula foi fotografado usando um relógio Piaget de ouro branco, um relógio caro, todo mundo conhece, um relógio aí da ordem de 80 a 100 mil reais. E um jornalista do Metrópolis fotografou e fez uma matéria. Olha, Lula visto com relógio Piaget, 100 mil reais e biriri. E o presidente Lula, de forma muito espontânea, justamente por não ver nenhuma ilegalidade naquilo, com toda a sinceridade do mundo, declarou, olha, isso aqui estava no meu acervo, esse relógio estava lá, achei bonito, peguei, não estava funcionando, mandei consertar, trocar bateria, e estou usando. Eu ganhei quando era presidente da República. Foram verificar, esse relógio não estava nem catalogado no acervo. Então, veja, a própria espontaneidade, a própria maneira sincera com que o presidente Lula se manifestou revela que não havia nada de ilícito ou consciência de que algo ilícito estava sendo feito no recebimento daquele presente. E que, convenhamos, é um presente da mesma natureza e também de valor expressivo, como são os presentes do presidente Bolsonaro, e que hoje são objeto dessa celeuma, dessa absurda investigação e indiciamento. Veja, se o presidente Lula tivesse alguma dúvida, algo escamoteado, podia dizer, olha, eu ganhei da primeira-dama, eu ganhei da minha falecida esposa. Não, foi absolutamente sincero, ganhei quando era presidente da República. Por quê? Porque isso nunca foi tratado, isso nunca foi visto. O recebimento de um presente dessa natureza nunca foi visto, nunca foi tratado como algo ilícito. Menos ainda criminoso. Eu estou conversando aqui com o doutor Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente Bolsonaro, por enquanto especificamente sobre o caso das joias que domina o noticiário brasileiro no dia de hoje. Você que está nos assistindo, se quiser ajudar a nossa audiência, clica aí no botão do like. Nós estamos nesse momento aí com mais de 16 mil pessoas nos assistindo, Jovem Pan com 11.900 na internet, CNN Brasil com 13.600, então uma bela audiência, ainda mais para um feriado em São Paulo. Doutor Paulo, eu tenho uma dúvida para mim que eu acho que eu já cheguei a manifestá-la para você, porque é uma coisa que eu não consigo entender. Por que esse caso é julgado no foro do Supremo Tribunal Federal? Né? O presidente Jair Bolsonaro não é autoridade com prerrogativa de foro, ele...
aconteceu dentro das dependências da Suprema Corte. Exato, eu ia dizer isso. Existe uma série de penduricalhos de justificativas para que o Alexandre de Moraes julgue um monte de casos estranhos, né? Como, por exemplo, no inquérito lá do Fim do Mundo, ele diz que aconteceu dentro das dependências da corte, porque aconteceu na internet. Aí ele correlaciona tudo que acontece na internet com esse mesmo inquérito, joga dentro das milícias digitais. Depois, no 8 de janeiro, ele também arrumou uma justificativa mequetrefe para poder julgar o 8 de janeiro, mas sempre tem um somebody love, sempre tem um migué para colocar o caso dentro do Supremo Tribunal Federal. Qual é a justificativa dada para que este caso, porque não tem correlação com milícia digital, ninguém tem foro especial, prerrogativa de função. Caso tem foro por prerrogativa de função. Exato, foro por prerrogativa de função. Não aconteceu dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal. Por que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente, não houve nem sorteio, é o próprio Alexandre de Moraes que julga o caso? Essa tua pergunta é extremamente pertinente. A resposta ela pode ser emprestada, inclusive, às demais investigações que hoje pendem contra o ex-presidente Bolsonaro. Tá? Só para lembrar, essa investigação ela começa na primeira instância de Guarulhos, por conta do ingresso e a apreensão do kit feminino na Receita Federal de Guarulhos, e a investigação começa aqui em primeira instância, inclusive com a participação do juiz de primeira instância, etc., despacho de cautelares, e o inquérito seguia, já estava quase em fase de encerramento, quando, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, foi aberto aspas, subinquérito, que na linguagem dele é denominada PET, ou petição, atrelada ao inquérito das milícias digitais. Tá? Qual a relação de uma coisa com a outra, eu realmente... Peraí, doutor, peraí. Agora o senhor me quebrou. Qual é a ligação... Digamos que o Bolsonaro tenha vendido joias que eram do patrimônio público para ficar rico, se financiar nos Estados Unidos, seja lá o que é. Digamos que isso tenha acontecido. Eu vou dar a presunção da culpa. O que diabos isso tem a ver com milícias digitais? Exatamente essa pergunta que a defesa fez. Quando essa PET foi instaurada, a Procuradoria-Geral da República foi instada a se manifestar, e há um parecer textualmente de 16 laudas, onde a Procuradoria-Geral da República declina da competência, determinando que os autos deveriam regressar a Guarulhos, a Delegacia de Polícia Federal de Guarulhos. Então, a PGR, que é a parte acusadora, diz: eu não tenho competência... A Procuração Penal, inclusive... A dona da ação penal, titular, diz: eu não tenho competência para acusá-lo porque ele não está nesse foro, ele tem que voltar para a primeira instância. Isso é dito pela PGR? Sim, cravado num parecer de 16 laudas. Em que data? Foi em 23, mais ou menos. Novembro de 23, entre agosto e outubro, se não me engano. Que curiosíssimo. E a outra dúvida que eu tenho correlacionada a esse fato... Sobre isso, houve manifestação do ministro. O ministro não falou nada? A PGR se manifesta dizendo: não tenho foro, e o ministro... A alegação do ministro, inclusive, é que haveria conexão com a investigação lá das milícias digitais, esse inquérito mãe, embaixo do que se colocam variados temas que não se conectam de forma clara entre si, o que justificaria, inclusive, não apenas a atração da competência para a Suprema Corte, mas a prevenção dele mesmo enquanto relator. Então, nós nos ressentimos de duas variáveis processuais muito sensíveis. É uma falta de competência e uma inexistência de prevenção. Tá? Falta de competência da Suprema Corte e inexistência de prevenção do ministro Alexandre. Parece um pouco do que alegaram o Sérgio Moro de fazer com o Lula, né? Há uma certa semelhança. A dúvida que eu tenho, doutor, outra coisa relacionada a esse caso, de novo, perdoe aqui meus parcos conhecimentos jurídicos, mas fica à vontade para me explicar e me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem. Eu observei que dentro dos indiciados há militares.
né, militares que estavam dentro do exercício das suas funções de militares, como ajudante de ordem, como assessor, etc., militares trabalhando como militares. Nesse caso, não cabe à justiça militar o julgamento ou a avaliação do caso? Como você tem co-réus ali, co-investigados que não são, a justiça militar não houve por bem se ocupar deste assunto. Tá? Então, de fato, ok, a investigação correria na instância normal, na instância ordinária. Interessante. Eu continuando aqui a nossa conversa, tem que fazer aqui. Houve uma confusão, a mídia relata que houve uma confusão, com base no indiciamento, a mídia relata que houve uma confusão envolvendo outros 2 advogados do ex-presidente Bolsonaro. Eu não vou te colocar aqui, fica tranquilo, numa saia justa para comentar a confusão entre colegas, estou falando do Assef com o Weingarten, mas eu tive um estranhamento quando vi que o Fábio Weingarten, que também fazia parte da defesa do presidente, ele teria sido indiciado. E eu nunca tinha visto um advogado ser indiciado por dar conselho ao cliente depois do ocorrido, né? Inclusive na direção da própria devolução das joias, etc. Você pode me ajudar a entender o que houve? E eu aproveito para te perguntar se num caso desse você se sente ameaçado na sua atuação como advogado e se a OAB se pronunciou de alguma forma. Olha, Paulo, realmente essa é uma situação para mim absolutamente insólita e que inevitavelmente dá reforço ao ambiente de uma fala de que há uma lawfare em andamento, há uma questão política que está pavimentando essa investigação. O Dr. Fábio Weingarten é meu amigo pessoal desde a adolescência, foi secretário de comunicação, ele tem uma atuação política no governo Bolsonaro muito forte, dentro do time da defesa, ele fez faculdade de Direito, tem OAB, etc., uma pessoa que é muito atuante na questão de comunicação, mais até do que na questão jurídica. Ele entra nesses autos dias depois de eu ser constituído, eu que subestabeleci ele também com reserva para que fizesse parte do time, e dando um aconselhamento absolutamente técnico. Você me desculpe, o que há de errado, né, em você dizer, olha, abriu-se uma investigação para apurar, eu me adiantar e falar, olha, estou tomando ciência formalmente da existência disso, e desde logo encaminhando a vocês os bens até que se decida de quem é a propriedade. Eu simplesmente estou mostrando a minha boa-fé de que em momento algum eu quis me apropriar de um bem público. E a atuação do Dr. Fábio Weingarten foi justamente nessa direção. Eu vejo com enorme preocupação que ele tenha sido indiciado de uma maneira indevida, assodada, para não dizer leviana, por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Eu fico preocupado porque nós começamos a ter aquele famigerado script de processos dessa ordem em que se começa a um só tempo a cercear o direito de defesa, expandirem-se, fazerem-se concessões com garantias do processo penal, como, por exemplo, a questão da competência, e, por fim, perseguirem advogados. Isso é inadmissível. Eu aguardo até agora uma manifestação da OAB que não aconteceu. Esse eu reputo um fato gravíssimo e, repete-se um script que já é conhecido na história da humanidade. Advogado parece que é visto como alguém que atrapalha, não como alguém que colabora com a justiça e com a busca da verdade. Você se sente intimidado de alguma forma, doutor Paulo? Olha, Paulo, você conhece um pouco a história da minha família, não vou entrar aqui porque não importa, mas eu acho que eu gosto de lembrar uma frase de um linhagem boa de cavalaria com sempre. Avô herói da FEB e tudo mais. Sempre. Então, a gente tem isso no nosso DNA, mas o que eu posso dizer, eu gosto de citar uma frase do falecido criminalista, doutor Pascoal Barbosa, que dizia que para advogar você só precisa de coragem. Saber escrever ajuda, mas você precisa de coragem. Então, eu não sou uma pessoa que vá me intimidar, faço a minha advocacia dentro da legalidade, dos princípios éticos que pavimentam o exercício dessa profissão. Doutor, nesse sentido, qual é a estratégia da defesa técnica nesse momento, agora que vocês tomaram conhecimento do conteúdo desse indiciamento?
Olha, diante de tudo isso, vocês estão com receio de que haja um julgamento político? Os indícios, assim, da questão técnica do foro, da falta de prevenção, da forma como o advogado sendo tratado, da parcialidade no tratamento da matéria em comparação com os outros presidentes, etc, etc. Eu confesso, muitas vezes as pessoas perguntam, Paulo, por que você não volta para o Brasil e vê o que o STF tem contra você? Eu falo assim, bom, porque eu não acredito na justiça do STF. Eu sei que você, como advogado, o senhor como advogado, não pode dizer uma coisa dessa, mas qual é a estratégia da defesa diante disso nesse momento? Paulo, eu trago um aspecto pessoal que me dói muito ver a maneira como esses casos estão conduzidos. Eu sou filho de um magistrado de carreira. Meu pai foi desembargador, foi vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidiu a seção criminal, ocupou a presidência, inclusive, por um período, de sorte que eu tenho o modelo da atuação judicante do exercício da toga tido por um dos seus melhores exemplares. E eu me ressinto muito quando eu vejo garantias do processo penal, que são o primeiro pavimento de uma sociedade que pretenda ser democrática, serem relativizados por julgamentos de ocasião. O garantismo de oportunidade. Isso é terrível. O Brasil já teve experiências muito ruins em passado recente, em que se praticou esse roteiro. Da parte da defesa, eu até tenho um episódio aqui que me faz, inclusive, me deixa mais indignado ainda. Ao longo desse inquérito, já no Supremo Tribunal Federal, houve um deputado que, por conta justamente do tal Piaget do presidente Lula, requereu que ele fosse incluído na investigação, já que a gente falava da mesma situação, de um bem da mesma natureza e também de alto valor. O ministro Alexandre de Moraes prontamente mandou arquivar, sem esclarecer qual era a dessemelhança entre as duas situações. Então, nós não podemos pretender, um Brasil que se pretenda democrático, nós não podemos viver naquele modelo orwelliano, né? Todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros? Não, de forma alguma. Isso é inaceitável na nossa sociedade, e independente de quem sejam os protagonistas de uma investigação, com repercussões midiáticas e políticas, as garantias do processo, o devido processo legal, ele tem que ser respeitado. Isso inclui atenção à competência, ao direito de defesa, ao acesso à integralidade dos elementos de investigação. Nós até hoje não tivemos acesso à integralidade da colaboração premiada do Coronel Mauro Cid. Não tiveram acesso? Não. De quais os benefícios foram negociados. Nós temos uma questão muito sensível com aqueles áudios da Veja, onde o Coronel Cid literalmente declara que essa colaboração lhe foi praticamente extorquida. Que os resultados já estão obtidos antes da investigação, que eles já sabem o que vão fazer. Paulo, veja o seguinte, né? Eu analisei aqui as colaborações que foram feitas na Lava Jato e a colaboração do Coronel Cid, que sempre me chamou muita atenção. Coronel Cid ficou preso por 4 meses, sem que contra ele fosse oferecida uma denúncia, né, contrariando o texto da lei, porque o indivíduo, quando preso preventivamente, há um prazo de 35 dias para que se ofereça a denúncia. Por que isso? Denúncia, quero dizer, início da ação penal, para que ele possa se defender. Você prender um indivíduo e não formalmente acusá-lo é igual a prender e jogar a chave fora. E foi isso que aconteceu com o Coronel Cid, e paulatinamente, ao longo desses 4 meses, lhe foram subtraídos direitos mínimos. Ele passou a não poder receber visita, posteriormente não lhe foi permitida a visita do pai, e por último lhe foi proibida a visita da esposa. Fato que, com essa última proibição, dias depois ele estava oferecendo um acordo de colaboração premiada e quebrou o silêncio que ele vinha mantendo ao longo de todo o tempo. Quer dizer, a voluntariedade, que é o primeiro elemento fundamental, que é a espinha dorsal de uma colaboração premiada, ela foi completamente ignorada nesse caso. E aí, estão tentando fazer a mesma coisa com o Felipe Martins. Eu tenho receio que sim. Não, eu não tenho a menor dúvida. O senhor tem receio, eu não tenho a menor dúvida. A menor sombra de dúvida. Então, de fato, nós temos aqui um processo que vem se tornando emblemático. Se eu dissesse aqui que não acredito que haja
um enviesamento político, uma contaminação nesse sentido, eu estaria sendo ingênuo, e se eu negasse isso, eu estaria sendo hipócrita. Eu espero, eu torço, o Poder Judiciário é composto por pessoas, na sua grande maioria, pessoas corretas, que têm um senso de justiça na sua veia. Acredito muito na atuação da Procuradoria-Geral da República, e temos argumentos extremamente relevantes, boa parte deles aqui eu declinei para você ao longo dessa entrevista. E eu fiquei muito... achei a sua leitura política muito aguçada, doutor Paulo. Não sei quanto que o senhor acompanha da política americana, mas talvez tenha visto que o Donald Trump também foi indiciado por crimes assim de pouca expressão, né? A gente citou aqui um deles. O outro foi ainda mais ridículo, uma tecnicidade na campanha, na atribuição de valores para o pagamento lá de um acordo de confidencialidade. Mas no final das contas, a população olhou para isso e viu uma perseguição política. E com isso, Donald Trump saiu muito mais forte, fortalecido. E a justiça americana desacreditada. Hoje existe uma discussão muito grande aqui sobre o weaponization, né, sobre o lawfare na justiça americana. Você vê paralelo entre o caso do Brasil e dos Estados Unidos, doutor? Eu vou até um pouco além, viu, Paulo? É para a gente... Nós que prezamos aqui pela democracia, ainda mais no 9 de julho, eu acho que a gente pode até tirar uma visão de macro, uma big picture melhor disso tudo. Eu vou falar do Brasil, mas o que eu vou falar sobre o Brasil pode servir ao mundo também. Infelizmente, a gente está criando um script, e eu não vou entrar nos pormenores de cada caso, na peculiaridade de cada um, de que todo presidente ou ex-presidente pós-mandato tem que ter um final dramático, tem que passar um momento dramático na sua carreira. Foi com Dilma Rousseff, foi com Lula, foi com Michel Temer, está sendo com Bolsonaro. E parece que esse roteiro, que é muito ruim, de novo, não estou entrando no pormenor, no particular de cada um dos casos, não é esse o ponto. Eu acho que isso, como um roteiro recorrente, é muito ruim para qualquer país. Ele revela uma imaturidade democrática e revela que em muitos momentos a política subjuga a própria justiça, ou que a justiça, você tem a politização da justiça e a judicialização da política. Esse é um binômio horroroso. Né? E nós estamos assistindo isso também nos Estados Unidos. Mutatis mutandis, com as suas próprias peculiaridades, é o que está acontecendo em relação ao presidente Trump. E possivelmente, se a gente for colocar esse roteiro, essa equação, em relação a outros países ou outros premiers, por exemplo, Boris Johnson, etc., talvez a gente vá ver que começa a se formar um modelo contemporâneo muito ruim, que é esse do final dramático de um chefe de Estado. É interessante até porque a Suprema Corte dos Estados Unidos andou tomando decisões a respeito desse assunto, né?